Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos iniciando a nossa aula de matemática básica de hoje. A unidade temática de hoje é os números, o objeto de conhecimento, números racionais e o objeto de conhecimento específico, frações equivalentes. O que são frações equivalentes? Frações equivalentes são diferentes possibilidades de frações que representam uma mesma quantidade. Por exemplo, se eu comprar uma pizza e dividi-la em 4 partes iguais e pegar apenas um pedaço, estarei com 1/4 da pizza. No entanto, se eu pegar a mesma pizza, dividi-la em 8 partes iguais e pegar 2 pedaços, estarei com 2/8 da pizza. Na imagem a seguir, é possível perceber que em ambas as situações a quantidade de pizza consumida é a mesma. Nesse caso, significa que ela é uma fração equivalente. Observa aqui a imagem. Nessa primeira imagem aqui, foi tirado um pedaço da pizza e ela foi dividida em 4 partes. Nessa segunda imagem, a pizza ela foi dividida em 8 pedaços e desses 8 pedaços foram tirados 2 pedaços, que corresponde à mesma quantidade da anterior. Por isso, 1/4 e 2/8 são frações equivalentes. Frações equivalentes, tem modelos de frações. Vamos ver um exemplo. 1/2 é igual a 1/8. Primeiro, podemos representar 1/2. Aqui, ó, na figura ao lado, temos um círculo que foi dividido ao meio. E agora vamos dividir o mesmo inteiro em 8/8, ou seja, em 8 pedaços. Temos a mesma imagem, só que agora ela foi dividida em 8 pedaços. Como podemos rachurar o inteiro para mostrar uma fração equivalente a 1/2? Lembre-se, a metade de 1/2, para calcular a metade de um número, divide esse número por 2, ou seja, divide ao meio. Desse modo, marcamos a metade do inteiro, rachuramos 4 das 8 seções. Então, 1/2 é igual a 4/8. E 4/8 ela é uma fração equivalente a 1/2, pois ambas representam a mesma quantidade. Como encontrar frações equivalentes? Para encontrar uma fração equivalente, basta multiplicar os numeradores e os denominadores por algum número natural que seja diferente de zero. Mas lembre-se, tudo que for feito no numerador deve ser igual no denominador. Ou seja, se multiplicar em cima, também tem que multiplicar a parte de baixo da fração. Veja alguns exemplos de frações equivalentes. Frações equivalentes de 1/5. Temos 1/5, multiplicamos aqui por 2. 1 vezes 2 dá igual a 2. 5 vezes 2 dá igual a 10. Multiplicamos novamente aqui, ó, por 2. 2 vezes 2 dá igual a 4. 10 vezes 2 dá igual a 20. Se multiplicarmos essa outra fração aqui, ó, por 2, 4 vezes 2 dá igual a 8. 20 vezes 2 dá igual a 40. Se multiplicarmos novamente por 2, 8 vezes 2 é igual a 16, 40 vezes 2 é igual a 80. Então, todas essas frações elas foram multiplicadas por 2. Então, elas são frações equivalentes, pois se você voltar novamente dividindo, você vai chegar à fração de 1/5. Agora, temos a mesma fração aqui, que podemos multiplicar ela por 3. 5 vezes 3, 15. 1 vezes 3, 3. Multiplicamos a segunda fração novamente por 3. 3 vezes 3, 9.
15 vezes 3, 45. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 135. 27 vezes 3, 81. 135 vezes 3 é igual a 405. Então, todas as frações elas foram multiplicadas por quanto? Por 3. O último exemplozinho aqui de baixo, ó, temos a fração, multiplicaremos a fração por 5, tanto em cima quanto embaixo por 5, onde temos 1 vezes 5 dá igual a 5, 5 vezes 5 dá igual a 25. Multiplicando a nova fração por 5, 5 vezes 5 dá igual a 25, 25 vezes 5 dá igual a 125. Multiplicando essa nova fração por 5, 25 vezes 5 dá igual a 125. 125 multiplicando a de baixo por 5, ó, 125 vezes 5 dá igual a 625. Multiplicando novamente por 5, 125 vezes 5 dá igual a 625. 625 dividido por 5 dá igual a 3.125. Então, todas essas frações elas foram multiplicadas por 5. Frações equivalentes de 4/3. Primeiro, ó, iremos multiplicar tanto em cima quanto embaixo por 2. 4/3, 4 vezes 2 dá 8, 3 vezes 2, 6. Multiplicando a segunda fração por 2. 8 vezes 2, 16. 6 vezes 2, 12. Multiplicando a outra fração por 12, por 2, 16 vezes 12, 32, e 12 vezes 2, 24. Multiplicando a nova fração novamente por 2, 32 vezes 2, 64, 24 vezes 2 dá igual a 48. Todas essas frações elas foram multiplicadas por 2, então todas são equivalentes. Como sabemos que a multiplicação e a divisão são operações inversas, se você voltar novamente dividindo todas essas frações por 2, você já vai chegar novamente na fração 4/3, na forma dela irredutível. 4/3 agora multiplicada aqui, ó, por 3. 4 vezes 3, 12. 3 vezes 3, 9. Podemos multiplicar a segunda fração por 3 novamente. 12 vezes 3 dá igual a 36. 9 vezes 3 dá igual a 27. 36 vezes 3 dá igual a 108. 27 vezes 3 dá igual a 81. 108 vezes 3 igual a 324. 81 vezes 3 é igual a 243. Todas as frações foram multiplicadas por 3. Se multiplicarmos a fração 4/3 por 4, 4 vezes 4, 16. 3 vezes 4, 12. 16 vezes 4, 64. 12 vezes 4, 48. 48 vezes 4, 256. 256 vezes 4, 192. 256 vezes 4 dá igual a 1024. E 192 vezes 4 dá igual a 768. Então, todas as frações elas foram multiplicadas por 4. Vamos ver outro exemplo. Que número podemos substituir abaixo? Temos a primeira fração inicial, 2/3. Que número podemos multiplicar aqui essa fração para obter aqui, descobrir aqui qual o número A? Se o número embaixo foi 12, então, 3 vezes 4 é 12. Temos que multiplicar em cima também por 4. 2 vezes 4 dá igual a 8. Então, o número é o número 8. Primeiro, precisamos descobrir o que multiplica por 3 para obter 12, que foi 4. E agora, multiplicar o numerador pelo mesmo número que foi multiplicado o denominador, que no caso é o 4. Então, vai ser 8/12. 2/3 igual a 8/12. Então, podemos substituir o A por o 8.
Para tirar a prova se realmente está essa fração equivalente a outra, basta fazer a simplificação ou a divisão da fração, lembrando-se que de seguir a regra de que tudo que for feito no numerador também deve ser feito no denominador. Por exemplo, considerando as frações 25 10avos e 30 15avos, qual dessas frações é equivalente a 5 meios? Nesse caso, ao dividir as frações por 5, tem-se que 25 sobre 10 dividido por 5, 25 dividido por 5 dá 5, 10 dividido por 5 dá igual a 5 meios. 30 dividido por 5 dá 5. 30 dividido por 5. Aqui está faltando o númerozinho 1, 30 quinzeavos, que é essa fração inicial aqui. Então, temos 30 quinzeavos dividido por 5, por a fração 30 dividido por 5, vai ser 5, e 15 dividido por 5 dá igual a 3. Então, a forma irredutível dessa fração é 5 terços. Então, a fração equivalente a 5 meios é igual a 25 sobre 10, pois dividindo a fração por 5, encontramos o mesmo resultado. E agora vamos para a nossa atividade. A nossa atividade de hoje está disponível no formulário do Google Sala de Aula e qualquer dúvida estarei à disposição. Podem mandar mensagem que estarei à disposição para tirar a dúvida de vocês, tá bom? Não esqueçam de colocar o nome e a turma antes de tirar a foto para anexar no Google Sala de Aula, tá bom? Beijos e até a próxima aula.